Olá, queridos amigos da TV Imaculada Conceição. Estamos com o programa O de Casa. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Alexandre Cabral, nefrologista, que vai falar sobre os cuidados com o nosso rim. Também temos quadro Doutora Vanessa, Cristina Tolentino, a Fátima, o Bazar da Paz, que está um sucesso, e o Caipira Nato com os nossos amigos Alex e Ivan. Fique conosco. Como eu anunciei para vocês, eu estou aqui com o Dr. Alexandre Cabral, nefrologista, que vai contar um pouquinho para nós o que é essa doença, como tratar do nosso rim, porque nós estamos em cima da campanha, né, doutor? É a campanha do Dia Mundial do Rim. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com o senhor ter aberto esse espaço na sua agenda para nos receber. Vamos falar então um pouquinho dessa campanha que vai ser lançada amanhã, no Dia Mundial do Rim, né? Certo. A campanha do Dia Mundial do Rim é uma campanha que é feita no mundo todo pelas diversas sociedades de nefrologia para alertar as pessoas, a população, sobre a doença renal. A doença renal, infelizmente, é uma doença silenciosa, que na grande maioria das vezes não tem sintoma nenhum, e que quando a pessoa chega a perceber alguma coisa, infelizmente, a doença já é muito avançada, o que diminui bastante as chances de um tratamento com sucesso e que se evite a perda do funcionamento dos rins. Esse ano, o mote da nossa campanha é Campanha de Rins Saudáveis para Todos. A ideia é justamente alertar que, como a doença renal ela é assintomática, ela é silenciosa, nós devemos buscar ativamente a doença renal. Nosso objetivo esse ano é alertar para os fatores de risco para a doença renal. Quais são os problemas de saúde que levam à doença renal? Por exemplo, a doença renal, a perda de função renal, ela afeta até 10% da população mundial nos seus diferentes graus, ou seja, muita gente, uma boa parte, uma a cada 10 pessoas no mundo tem algum grau de doença renal, e por vários motivos. O principal deles é que os fatores de risco de doenças renais são bastante comuns. As principais causas são pressão alta e diabetes. Em torno de 60%, ou seja, 6 a cada 10 ou 3 a cada 5 pessoas com doença renal, com problema renal, perda de funcionamento renal, têm doença renal causadas por pressão alta e por diabetes, ou por diabetes e diabetes, que também é muito comum pessoas serem diabéticas e terem também pressão alta. É só porque essas pessoas que têm esse quadro, elas têm que ficar mais atentas, então, da possibilidade. Isso, exatamente. Toda pessoa que tem pressão alta, que tem diabetes, também pessoas que fumam, ou pessoas que têm problemas renais na família, então algum familiar que tenha um diagnóstico de problema renal, pessoas que estão acima do peso, todas essas pessoas têm um risco aumentado para o desenvolvimento de doenças renais. Dessa forma, pessoas que têm esses problemas precisam sempre lembrar que podem ter doença renal e, no seu acompanhamento médico, investigar isso. Então, por exemplo, toda pessoa com doença renal com pressão alta, ou diabetes, ou fumante, deve, por exemplo, fazer o exame da creatinina, deve fazer o exame da urina rotina, deve fazer o exame de proteína na urina pelo menos uma vez por ano. E como é que vai ser o lançamento dessa campanha, doutor Alexandre? Bem, a campanha do Dia Mundial do Rim, ela é feita em todo o mundo. Em diversas partes do mundo, nós teremos eventos que lembram a população sobre o Dia Mundial do Rim. Infelizmente, aqui em Campo Grande hoje, nós não fechamos a nossa agenda. Então, tem vários eventos sendo programados para o Dia Mundial do Rim, nós precisamos de algumas confirmações. Mas, por exemplo, em várias partes do Brasil, nós teremos monumentos iluminados com as cores do Dia Mundial do Rim, que são azul e vermelho, para lembrar da doença renal. Um exemplo já confirmado é, por exemplo, o Cristo Redentor vai ser iluminado no Rio de Janeiro para lembrar a população do Dia Mundial do Rim. Mas várias partes do Brasil ainda nós estamos confirmando essa agenda. Aqui no Brasil, os serviços de nefrologia, os grupos de nefrologia também estão se organizando em alguns eventos para alertar a população. Nós teremos em alguns locais, mas infelizmente as nossas agendas ainda não estão confirmadas. Gente, então eu estou conversando aqui com o Dr. Alexandre, que é um nefrologista. Eu vou fazer uma pausa rapidinho para vocês olharem o artesanato da Cristina Tolentino. Salve Maria Imaculada! Olá minhas amigas, olá Maria da Paz, vocês que estão nos assistindo essa nova temporada do programa O de Casa, com quadros novos, gente nova, muita novidade, e nós aqui
com o nosso quadro de artesanato, né? Continuando com a nossa amiga e colaboradora e artesã Zezé. Tudo bem, Zezé? Tudo bom, Cris? Bem-vinda. Obrigada, Cris. E hoje eu tô vendo, nós temos coisas bonitas aqui, nós Sim. temos, né? Sim, Diferente, uma coisa diferente, que não é só pra gente, mas para amigas também. Que é um avental Sim. para prendedor de roupa. Então a gente fica perdida, né? Com um prendedor de roupa pendurando na roupa. Então isso daqui a gente coloca e guarda os prendedores aqui dentro. Assim. E o que é que a gente precisa para isso? Olha, aqui nós vamos costurar. Tem o molde, você faz o molde. Né? Mas nós vamos precisar de tecido. Ele já gravou. E esse acoplado, Sim, né? Que aqui esse tá acoplado a gente... É bom, prático, fica porque bonito, ele dá cola firmeza. com o calor, né? Sim, dá uma firmeza. Então, aí tem o você molde. vai costurar no tecido, né? Vai recortar o molde. O molde você vai disponibilizar para quem quiser. Quem quiser na TV. Aí você vai costurar. Costura tudo na máquina. Você pode também, se não tiver a máquina, pode estar caseando na mão. Já ensinei, né, Cris? Isso. Fica bacana você fazendo na mão também. Passa verloque, se não tem, passa o zigue-zague, como eu passei, tá vendo? Aí praticamente já está pronto. Você vai unir o acoplado com o tecido e a parte de cima. Tudo juntinho, Cris. Ó. Aí você vai passar o viés, o enfeite, você vai pôr o que você quiser. Pode ser renda, pode ser esse daqui, pode pôr o de bolinha, fica bonito. É um passa-fita com fita, ou já tem vontade. este aqui já. Aí o viés tem que pôr. Você faz uma tira para fazer a tirinha aqui. Você vai emendar aqui na máquina. Depois que... Eu vi que você passou o viés. Esse também passa o viés, né? Passa, aqui, né? trouxe aqui pronto, porque a gente não pode estar costurando aqui. Você vai fazer isso aqui no viés, vai dar seu acabamento aqui. Como eu falei, ó, aqui você põe na máquina, mas você pode estar caseando na mão. Pode. Fica bacana. Quem quiser também pode fazer um crochêzinho. Também. Ai, crochê é lindo. Quem quiser, se não quiser passar o viés, pode passar um crochêzinho. Mas o processo é esse. Você vai pôr no viés aqui e vai costurando. Olha que fofo. Vai dando a volta. Chegou aqui, você põe põe o contrário Como aqui. tá aqui, olha. É aqui. Você vai assim, põe o viés aqui, costura, ó. E fecha e fica legal, ó. Já fica pronto aqui, tá vendo? É super fácil de fazer, fácil. quem então, costura. Olha, quem não quiser pode fazer a tirinha com crochê. É verdade. Né? Pode fazer. Ou outro material. Ou outro material. Então, vocês usam da criatividade. Eu peguei o viés e fechei ele, ó. O zigue-zague ficou super lindo. Então, nós fazemos o molde. Primeiro, nós costuramos junto com o acoplado. Pode passar o verloque. A parte de cima, nós depois costuramos nesta primeira base. Exatamente. Passamos o viés. Quando você passar o viés aqui, você já coloca essa parte do contrário. Porque aqui nós vamos depois fazer isso. E também você pode também estar pregando assim, do jeito que você quiser. E olha as cores, que bacana. O colorido, achei lindo isso. Você pode fazer com chitão, você pode fazer... Então, isso daqui é um presente legal, tá vindo logo o Dia das Mães, né? Sim. Para presentear as pessoas. Uma forma bonita e útil de deixar não é difícil. os Você tendo o prendedores. molde, quem quiser o molde é só ligar, que eu forneço o molde, né? Fornece o molde por e-mail, por WhatsApp, Exatamente. né? Eu ensino. E o molde também, a pessoa também é fácil, né, Zezé? Pode ir criando. Ô, Cris, É ela muito. pode fazer também assim, o aventalzinho, não pregar isso aqui e só pregar, fazer aqui o avental aqui, Cris. Só um Fica bolso. bacana. Aí já enfia aqui, ó. Outra então tem opção. vários modelos. Então é só fazer alguma coisa. Ela mesma pode fazer o molde, usar da O tamanho criatividade que quer, pode quiser. ser esse aqui já tá o maior, ó. Pode ser maior, menor, depende depende da necessidade da pessoa. Às vezes é uma pessoa, duas só na casa, vai fazer um menor, né? Zezé, eu gostei. Muito útil, Super. muito prático Lindo, né? e fácil de fazer. Quem não tem máquina, então podemos fazer à mão, podemos usar do crochêzinho, Sim, né? Eu, quando não tinha Então, máquina, eu só fazia na mão. A criatividade é de vocês.
vocês vão usar da criatividade, vocês A vão cor, da a cor imaginação, e vocês, é só fazendo que a gente vai E a aprendendo a escolha criar. do tecido é importante, porque tem tecidos lindos. Conforme o tecido fica mais bonito. E também o trabalho, uma né? orientação, molhar o tecido antes, porque Sim. assim você pode lavar e não tem o perigo de encolher. É né? importante, molhar. Que bom, Zezé, gostei muito desse nosso aventalzinho para aprendedor. Tá aí uma dica para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. Um beijo para todas vocês, um beijo Maria da Paz e continue assistindo o nosso programa que tem muita novidade, muita coisa boa por aí. E aí, gostaram então do que a Cristina ensinou para nós hoje? A Cris está sempre por dentro procurando coisas novas e interessantes para nos ensinar. E eu vou continuar então com a entrevista aqui com o Dr. Alexandre Cabral, que está falando sobre o nosso rim. Vamos falar então, né, doutor Alexandre, dos cuidados que nós temos que ter, nós devemos estar atentos aos sintomas, que às vezes o rim dá um sintoma, ou não? Bem, infelizmente, na maioria das vezes, doença renal não tem sintoma. As principais causas de pressão alta, de doença renal, que são a pressão alta, o diabetes, são silenciosos, não tem sintomas. As pessoas, infelizmente, imaginam que a doença renal não tem sintoma, doeu meu rim, deu dor nas costas. Existe uma situação realmente, por exemplo, cólica renal que dá, mas não é esse tipo de situação, é um pouco diferente. A doença renal, a perda de funcionamento renal, insuficiência renal, como são formas diferentes de ser chamados, ela não dói, não incomoda, não tem nada que a pessoa sinta, infelizmente. Aliás, esse é o grande problema, porque se a pessoa chega a sentir alguma coisa, já são sintomas de insuficiência renal grave, terminal, quando os rins já não dão conta do mínimo necessário para o funcionamento do corpo e a pessoa normalmente já precisa de um tratamento de substituição dos rins, que é a diálise ou o transplante. Então, esse é o grande problema, a pessoa não deve esperar sintomas. Se a pessoa tem motivos, fatores de risco para ter doença renal, pressão alta, diabetes, fuma, também, né? Problemas renais na família, ela deve procurar um médico no seu acompanhamento periódico de saúde e perguntar para o seu médico, olha, e os meus rins, como estão? Eu fiz o exame da creatinina, eu fiz o exame da urina para ver se tem proteína na urina. Isso é muito importante, porque quando a pessoa tem só a perda de proteína na urina, por exemplo, já, e não tem ainda um aumento da creatinina. A creatinina é uma substância que existe no nosso corpo e que ela se acumula, então aumenta a quantidade no sangue quando os rins não estão filtrando o sangue muito bem. Então, quer dizer, se a pessoa faz o exame da creatinina e o exame mostra que a creatinina está um pouco mais alta, isso significa que os rins já não estão filtrando muito bem. Agora, quando você pega um aumento discreto, você trata e resolve o problema. Essa é a grande questão. Então, precisa fazer o exame para descobrir cedo e tratar e evitar que vá piorando. É sempre fazer, na verdade, o acompanhamento de saúde. A pessoa que tem pressão alta, a pessoa que tem colesterol alto, a pessoa que fuma, a pessoa que tem diabetes, o tratamento não é simplesmente tomar o remédio, por exemplo. Existe todo um acompanhamento médico que precisa ser feito. Exatamente. Então, essa é a questão. Então, a pessoa precisa, no seu acompanhamento, perguntar, olha, para o seu médico, fiz o exame da creatinina, fiz o exame da urina, por exemplo. Toda pessoa diabética ou toda pessoa com pressão alta e que fumante, todos esses motivos que eu disse, que não tenha um problema renal já, tem que fazer esse exame pelo menos uma vez por ano, para ver se tem a proteína na urina ou para ver se tem alteração da creatinina no sangue. É um sinal, né? Exato. Doutor Alexandre, eu vou fazer uma pergunta que talvez atenda alguma dúvida dos nossos telespectadores. A gente vê falar muito que as pessoas têm pedra no rim. Quem tem essa às vezes uma propensão a ter mais pedra, às vezes tem que tirar, ela tem possibilidade de ter já algum problema renal, assim, não a perda de funcionamento renal, são problemas relacionados aos rins, mas são coisas diferentes. Apesar de que, se a pessoa tem muita pedra, ela pode realmente acabar desenvolvendo, inclusive, perda de funcionamento renal. Agora, toda pessoa que tem pedras, teve pelo menos uma vez na vida, com história de pedra na família, ou que teve mais do que uma vez na vida, precisa sim de investigação e tratamento. Isso é necessário também. Isso não leva necessariamente à perda do funcionamento renal, mas pode sim levar e pode levar a outros tipos de problemas de saúde. Então deve ser investigado e tratado de acordo sim também. Pois é, já que tem esse desfuncionamento que vai... É uma formação a pedra?
A formação de pedras, ela não é, digamos, relacionada diretamente à perda de funcionamento. A pessoa pode ter pedra várias vezes e nunca perder funcionamento renal. Agora, a pessoa também não precisa necessariamente formar pedras e, como na maioria das vezes, ela não forma pedras, mas ela tem perda de funcionamento renal pelos motivos que eu já falei, por exemplo, os fatores de risco, pressão alta, diabetes. Então, gente, olha, fumar e estar acima do peso é uma coisa que a gente tem que evitar sempre, que não beneficia. Sim, nós estamos falando de problemas renais, mas não são só os problemas renais, são muitos outros os problemas. Todos os problemas. Então, vamos aproveitar então, doutora Alexandre, fazer um chamado para as pessoas, um alerta, né? Pelo Dia Mundial do Rim, e também vai ter um movimento amanhã. Sim, é como eu disse, a nossa agenda ainda não está confirmada, existem vários grupos trabalhando nisso, provavelmente nós teremos um evento na Praça Ari Coelho, feito por um dos grupos de nefrologia da cidade, e tem outros eventos ainda a serem confirmados. Infelizmente, nós tivemos alguns problemas com a agenda, então não foi tudo confirmado ainda, nós já não temos essa lista, mas certamente algumas coisas serão feitas. Então, gente, fica aí, então, vamos fazer um alerta. Sim, dos rins saudáveis, com certeza. Rins saudáveis para todos. O problema renal, ele é um problema bastante comum. Ele cada vez mais comum, porque hoje nós temos cada vez mais pessoas hipertensas, cada vez mais pessoas diabéticas. E é um problema, na grande maioria das vezes, evitáveis. É verdade que existem algumas situações em que, infelizmente, a doença renal não é evitável, como, por exemplo, em pessoas que têm doenças genéticas. Mas isso é exceção. A regra, na verdade, é pressão alta e diabetes. E tratando direito a pressão alta, tratando direito o diabetes, fazendo o acompanhamento corretamente, a pessoa não desenvolve doença renal. Então, é uma doença perfeitamente prevenível e tratável a tempo. E mesmo que aconteça a doença renal, se for diagnosticada cedo, se for tratada corretamente a tempo, a pessoa nunca vai acabar precisando de um tratamento mais agressivo, de um tratamento mais avançado, porque houve uma perda mais grave de funcionamento renal. Isso. Então, gente, olha, quero agradecer muito ao doutor Alexandre por ter aberto esse espaço na sua agenda para nos atender e descobri aqui que o doutor Alexandre está há 4 anos na Rádio Imaculada Conceição, 580 AM, fazendo um programa com a nossa querida Mirtes, também lá nos ensinando, falando sobre o rim, né, doutor Alexandre? Que beleza! Doenças renais. É importante porque, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe sobre a doença renal. Esse é o motivo da nossa campanha, inclusive, alertar a todos da existência e da importância do cuidado com os rins. E as pessoas ficando alertas pode evitar futuras complicações. Certamente. Que beleza! Deus abençoe o senhor, a família do senhor. Obrigado por estar conosco na rádio e hoje aqui na TV Imaculada Conceição, no programa O de Casa. Agora nós vamos ouvir a doutora Vanessa no quadro Ser Saudável. Salve Maria Imaculada! Hoje nós vamos falar de uma coisa muito básica, que é a higiene pessoal. Todo mundo pensa que limpeza pessoal é só tomar banho. Isso não é verdade. Existem alguns hábitos que devem ser respeitados para que a gente possa ter saúde no dia a dia. E começa desde o momento em que a gente toma um banho até o momento que a gente vai para a rua. A maneira como a gente cuida das nossas vasilhas, a maneira como a gente limpa a nossa casa. Por exemplo, muitas pessoas não diferenciam as roupas ou as toalhas de cada um do membro da família. O correto é que cada um tem a sua toalha. O marido tem uma toalha, cada filho tem uma toalha. Pode ser colocado, se as pessoas gostam de toalha branca, que às vezes é mais fácil de lavar, põe tudo na máquina ou joga um cloro. Então coloca-se a inicial do nome, certo? Não se deve, por exemplo, porque a toalha está estendida e a pessoa esqueceu de pegar a toalha dela, usar a toalha do irmão. Não é o correto. Os adultos não podem usar a toalha do bebê, não pode usar a toalha das crianças menores. Adultos têm algumas doenças, alguns hábitos que as crianças não têm.
Então tem que ter esse cuidado. Sabonete de adulto não pode ser usado na criança. O ideal seria, por exemplo, ter um sabonete líquido, onde todo mundo pode usar o mesmo sabonete. Ou cada um ter o seu sabonete. O bebê tem o sabonete dele, os adultos o sabonete. Outra coisa, não se usa pano de chão, é pano de chão. Existem doenças no chão, não é? Tem pessoas que com o mesmo pano de chão limpam o vaso sanitário. Isso não está correto. Ou com o mesmo pano que limpa a pia da cozinha, seca a pia do banheiro. Também não está correto. Onde a gente come, onde a gente faz comida, tem que ter os guardanapos, o pano de pia, daquele lugar. E principalmente, não se joga tudo junto num tanquinho, ou no balde, ou na máquina de lavar. Você não pode lavar os guardanapos, os panos de limpeza da cozinha, junto com o pano de chão, junto com os panos do banheiro, porque cada local tem as suas bactérias. Então você está levando bactérias de fezes para a cozinha, certo? E vice-versa, bactérias da cozinha para o vaso sanitário, porque às vezes as próprias moscas podem levar, né? Lavar bem os pés, lavar bem as mãos, lavar as orelhas com cuidado para não entrar água na orelha, evitar papel higiênico, se lavar. São cuidados que a longo prazo evitam uma série de doenças. Então vamos ter essa pequena observação. Outra coisa, quem tem uma empregada doméstica em casa ou na empresa, será que ela sabe que cada pano tem a sua função? Não custa perguntar. Um abraço para todos. Salve Maria Imaculada! Há mais de 10 anos no mercado, especializada no fornecimento, instalação e locação de equipamentos para segurança, alta qualidade dos produtos, rapidez nas instalações, equipe de pronto atendimento. Atendemos sua empresa e sua residência. Para maiores informações, www.sdalarmes.com.br ou fone 6733474126. SD Alarmes, a proteção que garante a sua tranquilidade e paz. Oh, meu Deus, quando olho para o futuro, o medo me inunda. Mas por que aprofundar-me no futuro? Para mim é precioso apenas o momento presente, pois o futuro talvez não venha à minha alma. O tempo que passou não está em meu poder para mudar, consertar ou acrescentar. Não conseguiu nem o sábio nem os profetas. Portanto, fique com Deus o que o passado em si se encerrou. O momento presente, tu me pertences por inteiro. Desejo te usar o quanto estiver ao meu alcance. E embora seja fraca e pequena, vós me dais a graça de vossa onipotência. Por isso, confiando em vossa misericórdia, caminho pela vida como uma criança e faço-vos diariamente o ofertório do meu coração, inflamado de amor pela vossa glória. Palavras de Santa Faustina, que parte de um amor profundo por Jesus misericordioso, que vai marcar o mundo através dessa irmã, Maria Faustina Kowalska. A irmã Faustina Kowalska era polonesa, foi a terceira de uma família de 10 filhos e aos 20 anos Faustina entrou para a congregação de Nossa Senhora da Misericórdia. Nessa congregação as irmãs se dedicavam à assistência
de moças decaídas. Isso foi em 1974. E ela, obedecendo à indicação do seu diretor espiritual, Santa Faustina iniciou o seu diário com a narração pormenorizada de profundas experiências espirituais pelas quais Nosso Senhor incumbe da missão de proclamar ao mundo a mensagem de sua misericórdia. É isso que eu convido vocês a caminharem comigo. Terapia da alma, amor de Jesus, misericórdia em forma de palavras para o mundo. Esse livro nós vamos estudar, nós vamos mergulhar nessa misericórdia através de Santa Faustina. Ela diz assim, no item 5: Sede bendita, Santíssima Trindade, agora e sempre. Devo anotar os encontros da minha alma convosco, ó Deus, nos momentos de vossas especiais visitas. Devo escrever sobre vós, ó inconcebível e misericórdia. Recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra. Ó Deus, Ele me esclarece sobre a vossa santa vontade. Jesus, bem vedes como me é difícil escrever e como sou incapaz de escrever com clareza o que experimento na minha alma. Ó Deus, poderá a pena escrever aquilo que muitas vezes não há nem mesmo palavras? Mas sois vós, ó Deus, que mandais. Mandais que escreva, e isso me basta. Santa Faustina. Santa Faustina teve 3 meses de estudo regular. E ela praticamente escreveu, sem erros ou correções, todas essas palavras que estão aqui contidas no diário, que nós vamos começar a viver juntos essa caminhada, esse processo de cura através da misericórdia de Deus. Amém.